Olá! Hoje vamos olhar com atenção para os números mais recentes da AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Exato. Herdaram uma pilha enorme de processos pendentes, não é? Precisamente. E as fontes que temos dão-nos uma ideia do trabalho que já foi feito. Uhum. A ideia aqui é percebermos melhor estes números. Quantos processos foram decididos, quantos aprovados, quantos rejeitados. E quem foi mais afetado, certo? Quais nacionalidades? Exatamente. Os números contam uma história complexa, acho eu. Ok. Vamos lá então explorar isto? Vamos a isso. Bem, para começar, a AIMA já tomou uma decisão sobre 184.059 processos. Epá, é um número considerável. É sim, principalmente se pensarmos que o total andava pelos 440 mil pendentes. Muitos ligados às antigas manifestações de interesse, que, pronto, acabaram. Sim, sim, esse sistema que foi extinto. Portanto, 184 mil decisões. E a boa notícia, digamos assim, é que a grande maioria desses processos teve um resultado positivo. Foram 150.076 deferidos. Uhum. Aprovados, portanto. Aprovados, exato. Mas, claro, há sempre o outro lado. E aqui são as rejeições, os indeferimentos. Pois, quantos foram esses? Olha, foram 33.983 processos recusados. Quase 34 mil. Exato. E o que é interessante, ou talvez preocupante, dependendo da perspectiva, é a percentagem. Isto dá 18,5% do total analisado. 18,5%. Quer dizer, quase 2 em cada 10 pedidos foram rejeitados. Precisamente, quase um quinto. É uma taxa que não é negligenciável de todo. Não, de facto, dá que pensar sobre as razões, os critérios, talvez a documentação, e quando se olha para quem são estas pessoas, há padrões. Sim, há padrões muito claros. E aqui os números são bastante reveladores. Então, Quais são as nacionalidades que se destacam? Bem, a nacionalidade com o maior número absoluto de rejeições, de longe, é a indiana. Foram 13.466 indeferimentos para cidadãos indianos. 13 mil. É mais de um terço do total de rejeições, não é? É uma fatia muito significativa, sim. Depois, seguem-se os cidadãos brasileiros, com 5.386 recusas. Ok, Brasil também com um número elevado. Sim. E depois temos outros grupos asiáticos com números também muito relevantes. Falamos dos nacionais do Bangladesh, com 3.750 rejeições, Uhum. do Nepal, com 3.279, e do Paquistão, com 3.005 recusas. Portanto, uma concentração grande na Índia, Bangladesh, Nepal, Paquistão e Brasil. Exatamente. E a lista continua, embora com números mais baixos, mas ainda assim dignos de nota. Argelinos, por exemplo, 1.054. Certo. Marroquinos, 603. E depois há um grupo diverso, que as fontes agregam, incluindo colombianos, venezuelanos, argentinos e outras nacionalidades, que somam mais 2.790 indeferimentos. Percebo. É muita gente, no total são quase 34 mil pessoas. E o que lhes acontece agora? Qual é o passo seguinte depois de receberem essa notificação de indeferimento? Bem, a informação que temos diz que estas pessoas são notificadas pela AIMA. A notificação é para saírem voluntariamente de Portugal. Saída voluntária. Sim, mas atenção, isto não é um processo automático, tipo recebe a carta e tem de sair no dia seguinte. Ocorre, e cito, depois de um novo procedimento administrativo. Ah, ok. Há uma análise caso a caso, então. Parece que sim, há essa indicação de um procedimento adicional. É um detalhe processual importante, sem dúvida. E essa notificação para sair voluntariamente é só uma carta? Ou há mecanismos para garantir que a saída acontece? Olha, as fontes mencionam que as forças de segurança estão a par destes processos Uhum. e podem ser chamadas a intervir. Quer dizer, se a pessoa não cumprir a notificação de saída voluntária dentro do prazo que lhe for dado, as autoridades podem ser acionadas para assegurar a saída do território nacional. Portanto, pode levar à expulsão forçada, no limite? Sim, essa possibilidade existe no quadro legal. E se pensarmos na escala, nestes quase 34 mil casos, percebe-se a complexidade e talvez o desafio que isto representa em termos de execução. Levanta questões sobre a capacidade de aplicar estas decisões de forma eficaz. É um ponto fundamental, sem dúvida. E, entretanto, apesar deste esforço todo da AIMA em decidir estes 184 mil casos, ainda falta muito, não é? Falta, sem dúvida. Foi um esforço grande. Decidir mais de 184 mil processos é obra. Mas não podemos esquecer que isto é cerca de 2/3 do bolo inicial. Certo. Ou seja, ainda há, grosso modo, 1/3 daqueles 440 mil pedidos originais à espera de uma decisão final da AIMA. O trabalho está longe de terminar. Portanto, resumindo, a AIMA está a conseguir reduzir a montanha de processos pendentes, a maioria das decisões são positivas, Sim, 150 mil aprovações, ok?
Mas há uma taxa de rejeição considerável, quase 20%, que afeta especialmente certas nacionalidades. Exato, principalmente da Ásia do Sul e Brasil. E para quem é rejeitado, o caminho envolve notificações formais para sair, com possível intervenção das autoridades. É isso. Então, o que podemos retirar disto tudo? Bem, acho que fica uma reflexão importante, não é? O que é que esta taxa de rejeição de 18,5% e a sua concentração em grupos específicos nos diz sobre os desafios atuais? Serão os critérios mais apertados? Haverá dificuldades com a documentação por parte dos requerentes? Ou outros fatores? Uhum. E depois, claro, olhar para a frente. Com um terço dos processos ainda por analisar, o que podemos esperar? Será que esta taxa de rejeição se mantém? Aumenta? Diminui? São perguntas que ficam no ar, baseadas puramente nestes dados que analisamos.